Olá, minha gente, bem-vindos ao encontro com a palavra da DNA Brazilian Church. Sempre uma alegria para todos nós entrarmos aí na sua casa ou onde quer que você esteja pela internet. Estamos aqui toda semana junto com a palavra de Deus, desejando que a palavra, produza muita alegria, muita esperança, força, fé na sua vida. Este é o encontro com a palavra da DNA Brazilian Church. Muito bom estarmos diante de Deus e da palavra dele. E hoje o pastor Hickley vai nos trazer o trecho da palavra com o qual nos encontraremos agora. Pastor Hickley. Obrigado, pastor Nassif. Graça e paz, meu amado irmão e amada irmã. Eu quero desde já te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 25, para estarmos aqui meditando naquilo que o Senhor tem para ministrar em nosso coração. Atos 16, 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos e louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Feche seus olhos só um instante, vamos orar? Pai, esta é a sua palavra e a ela tributamos honra, louvor e adoração, porque ela fala do Senhor, ela é o Senhor. Ministra em nossos corações, fala-nos, Pai. Queremos aprender mais do Senhor nessa hora, no nome de Jesus. Amém? Amém. E graças a Deus. Olha que lindo, queridos. Lemos um texto que fala de um momento de adoração, um momento de louvor. E você, como cristão, você pode estar se lembrando aí de momentos onde você também adorou a Deus. Mas deixa eu te clarificar um pouco mais. Este momento é um momento muito específico. Sabe por quê? Porque foi um momento onde Paulo e Silas estavam talvez num poço mais profundo do ministério deles, pastor Nassif. O que tinha acontecido ali? Paulo e Silas estavam pregando o evangelho nas suas viagens missionárias e nesse dia ele acabava de ter libertado uma jovem que era atribulada por espíritos malignos e pessoas usavam ela, tiravam lucro dela, por causa dessa manifestação terrível, porque era bom para eles, mas era terrível para ela, que era opressa por esses espíritos. E Paulo havia libertado aquela mulher. Porém, por causa do término da obtenção de lucros, ela era uma adivinha, aqueles homens pegaram Paulo e Silas e entregaram para os magistrados, acusando eles de estarem perturbando a cidade. Não sei se você já foi mal interpretado, julgado incorretamente, injustiçado, mas Paulo e Silas estão passando por isso. E se não bastasse, o veredito para eles serão açoitados, serão marginalizados e foram lançados numa prisão. Olha que coisa, pastor. Fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade do Senhor, libertando, amando o próximo, curando. E agora eles se encontram numa situação terrível para a vida deles, porque diz assim, que havendo recebido açoites, foram jogados na prisão, onde tiveram os seus pés presos num tronco. Uau! Então vamos recapitular. Fazendo a obra de Deus, libertando pessoas, foram presos, açoitados, aprisionados. Imagina essa cena, esses missionários, esses homens de Deus ali passando por isso. E a Bíblia fala que quando dá meia-noite, a badalada da meia-noite, Paulo e Silas tomam a seguinte decisão. Eu posso visualizar Paulo dizendo: Silas, vamos fazer o seguinte, vamos adorar a Deus, vamos louvar o Senhor. Quantas vezes você já passou por dificuldades? Quantas vezes você já chegou às beiras do desespero, de pensar em desistir? E naquele momento a gente não vê saída. Olha o que nós vamos aprender hoje. Esta é uma grande oportunidade de fazermos aquilo que a maioria não pode fazer, pastor. Encontrar forças para adorar o Senhor.
Já passou por situações difíceis, pastor? Eu já por algumas, mas é interessante isso que você está colocando. Nem sempre, só porque estamos andando do jeito que Deus gostaria que andássemos, nem sempre só porque você está fazendo o bem aos outros, você vai ser amado, querido, elogiado, cafunesado. Pode ser que mesmo quando você está fazendo o melhor de sua vida a outras pessoas, alguém venha praticar uma injustiça. Às vezes simplesmente a falta de gratidão, mas no caso de Paulo e Silas, eles estavam curando uma jovem possuída de demônios que fora total e absolutamente liberta, mas por causa disso eles são escravizados. Foram surrados, chicoteados, jogados numa masmorra e os pés acorrentados num tronco. Tinham as costas rasgadas, estavam sofrendo, foram injustiçados. Mas nessa hora, como disse o pastor Hickley, eles fizeram o que só um filho de Deus pode fazer: louvaram a Deus. A primeira grande lição do nosso encontro com a palavra que o pastor Hickley está trazendo é: não fique pensando que só porque você vive direito todo mundo vai gostar. Mesmo assim, viva direito, porque você nunca sabe o que Deus fará através daquilo que você está passando. Exatamente. E porque eles decidiram adorar a Deus naquela hora, o texto fala que os outros presos escutavam. Isso significa bom testemunho. Não, e imagina o choque dos outros presos. Eles devem ter ouvido o barulho do aprisionamento deles, gente falando: toma conta deles direito, porque é o que o texto diz. Sim. Presta atenção, carcereiro, esse cara não pode fugir, eles não podem fugir. São perigosos. E todo mundo ouvindo isso, eu imagino os outros presos gritando, né? E agora chega ao anoitecer, os dois começam a cantar. O impacto que isso deve ter produzido na vida de todos aqueles prisioneiros e do carcereiro deve ter sido uma coisa impressionante. Não tenho dúvida que foi uma noite memorável, porque em meio aos louvores onde Paulo e Silas adoravam ao Deus Todo-Poderoso, Paulo e Silas naquele louvor eles estavam declarando que confiam em Deus a despeito das circunstâncias. Paulo e Silas estão dizendo que reconhecem a soberania de Deus, que estão ali pela permissão de Deus e Deus os tiraria dali quando Ele quisesse. Mas estando ali ainda assim, tributavam adoração ao Deus Todo-Poderoso. E o texto fala que o chão da cadeia treme, as celas tremem, os alicerces são abalados daquela prisão e as portas da cadeia se abrem. Interessante. Outra coisa que eu aprendo dessa história: nós nem sempre poderemos controlar as situações adversas que vêm contra nós. Nem sempre poderemos controlar o ânimo das pessoas ou a justiça ou a injustiça dos juízes. Pode ser que passemos por sofrimentos e dor. Pode ser que passemos por encarceramentos de um jeito ou de outro, ou físico ou emocional. Mas uma coisa nós sempre poderemos escolher: como reagir àquilo que estamos experimentando. Eu acredito que prisões, entre aspas, tempestades, entre aspas, furacões, tsunamis e terremotos, entre aspas, sempre surgirão nas nossas vidas. E estas coisas vão nos modificar para sempre. Agora, se para melhor ou para pior, vai depender da minha reação a tudo isso. Paulo e Silas tinham todo o direito de chorar e emudecer. Ninguém os condenaria por isso. Mas eles decidiram, por fé, louvar o Senhor, cantar louvores. Eu sei que tem dia não dá coragem de cantar, mas dá para orar. A Bíblia diz:
Quem está contente, cante louvores. Quem está triste, faça oração. Uma ou outra coisa você pode fazer em ambientes de encarceramento, em ambientes que estão te limitando, ou em situações de injustiça, ou de dor, ou de enfermidade. Dá para orar, ou dá para cantar, ou quem sabe ambas as coisas. É você quem decidirá a sua reação a estas coisas que vêm contra você. Sabe qual o presente que a palavra nos garante quando a gente reage com essa fé que o Senhor mencionou? Porque o texto diz que as correntes de todos se soltaram. Às vezes nós queremos a conversão de um parente querido, de um filho, queremos que um milagre aconteça próximo de nós, e tudo que nós precisamos fazer é nos posicionarmos com essa fé, pastor Nassif, porque não foram só as correntes de Paulo e Silas que quebraram, que se soltaram, mas de todos os presos. Olha como a bênção do Senhor ela começa a abranger, a amparar quem está ao nosso redor, quem está próximo de nós, porque nós somos aqueles que atraem a libertação, aqueles que atraem o bom ambiente. Instrumentos da libertação. Instrumentos, sim, claro. Eu acredito que Paulo entendeu o porquê ele havia sido aprisionado naquele momento. E é interessante, às vezes cremos que os nossos amigos e parentes só crerão em Deus quando nos verem libertos. Sim. Quando nos verem não injustiçados, quando nos verem bem, felizes e contentes, prósperos, ricos, sem nenhuma doença, ao contrário, cheio de saúde, então eles crerão. Pode ser que esse seu encarceramento físico ou emocional, que essa dor pela qual você está passando, seja exatamente aquilo que Deus precisa para chamar a atenção das pessoas à sua volta. E é seu tempo de escolher adorar apesar de tudo ou se vitimizar e acusar. A sua reação abre as cadeias das pessoas ao seu redor ou as mantém fechadas. Perfeito, pastor. É isso. Então, vamos adorar o Senhor. Vamos glorificar o nome dele. Vamos sempre exaltá-lo. E pode ter certeza que é nesse ambiente de adoração que você vai encontrar força para superar a sua maior dificuldade. É isso aí. Sabe, pastor Henrique, uma outra coisinha que eu vejo aqui. Às vezes nós não entendemos porque enfrentamos situações difíceis, somos injustiçados, machucados, jogados numa cadeia, numa coisa que nos acorrenta, que nos impede de viver livremente como nós gostaríamos. Nós não entendemos. Pode ser que seja o melhor ambiente de Deus para realizar milagres na sua vida e na vida daqueles à sua volta. Mas sabe, eles estão orando e cantando e vem um terremoto. Você já ouviu aquela expressão que os nossos irmãos católicos sempre usam? Quanto mais rezo, mais assombração aparece. Às vezes oramos e parece que a situação piorou. Piora um pouco. Não. É só a sua impressão. Deus está agindo. Os céus estão agindo. O poder de Deus está caindo. É um terremoto de libertação onde as cadeias cairão. Recebe, pois, a palavra de Deus nesse nosso encontro com a palavra. Em tempos de adversidade, o melhor que você faz é orar e glorificar, pois os milagres de Deus acontecerão no ambiente da sua adoração e da sua oração. Amém? Amém, pastor? Amém. Este foi o nosso encontro com a palavra de Deus da DNA Brazilian Church. Um forte abraço, nos veremos na próxima semana. Deus te abençoe. Tchau, tchau.